Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Nós vamos juntos nesta próxima meia hora discutir um dos assuntos que está mobilizando o Congresso Nacional, que é o PL 2630, mas não só ele. Há um conjunto de projetos de lei que versam aí sobre temas correlatos e que estão na pauta agora. Estava tudo sob relatoria do deputado Orlando Silva, que esteve conosco aqui na Jovem Pan na última segunda-feira, mas agora a proposta é que um novo grupo de trabalho seja criado. Então, se você não assistiu ao Direto ao Ponto da semana que passou, faço o convite para que você vá ao Panflix ou ao canal da Jovem Pan no YouTube, para você entender o contexto geral desta nossa conversa aqui. O deputado trouxe informações importantes e aí eu convidei para este nosso papo, hoje sem o André Miceli, a nossa ponte aérea será gravada, ele não estará conosco aqui no programa hoje, porque está num evento. Convidei um dos caras que está sempre comigo nesta nossa aventura do mundo digital e que também, felizmente, estava nessa bancada na segunda-feira no Direto ao Ponto, que é uma das figuras que eu coloco como das mais competentes quando o assunto é direito digital. Ele sabe tudo e vai me ajudar aqui a traduzir alguns desses pontos e a gente olhar, endereçar alguns aspectos que interessam no fim do dia a você que é, assim como eu, todos nós, usuário de internet aqui no Brasil. Será que precisamos do Marco Civil revisado? Será que precisamos do PL 2630 da maneira como está? Será que devemos ou vamos conseguir zerar uma discussão para começar uma discussão nova? Que outro caminho seria possível? Tudo isso quem vai me ajudar a responder é o Luiz Augusto Durso, ele que é especialista em direito digital e está comigo aqui neste Sociedade Digital. Tudo bem, meu amigo? Carlos Aros, obrigado pelo convite, muito obrigado pela fala. Na verdade, você é o nosso líder, um grande jornalista nessa área, e estar aqui no seu programa, eu tenho certeza que é uma forma de a gente traduzir tudo que está acontecendo, que até para nós é uma grande confusão. Muitas respostas do deputado Orlando Silva na segunda-feira, a última nos surpreendeu também. Então, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Você sabe que essa situação toda do Marco Civil da internet e do PL 2630, enfim, esse caos todo, me lembra aquela tirinha do Maurício de Souza, né? O que está acontecendo, o Cascão gritando do lado, eu não sei. Então, basicamente é isso. Tem um monte de gente berrando, criando mil contextos, elucubrando sobre várias coisas. Algumas dessas pessoas sequer entraram lá no site da Câmara para acessar o PL, entender de fato o que tem. Outros desconhecem a importância do Marco Civil da internet para a história do Brasil. O Marco Civil da internet faz agora, se não me engano, neste mês, me corrija, eu vou procurar até aqui, mas eu acho que é dia 23 a sanção do Marco Civil da internet. 23 de abril, é isso. Então, em 23 de abril de 2014, ele foi sancionado. Então, oficialmente, ele entrou em vigor. Eu estava lá, foi aqui em São Paulo, no Grand Hyatt, que fica ali perto da Ponte Estaiada, na Marginal. A então presidente Dilma Rousseff estava ao lado de ministros, de uma série de autoridades e figuras importantes do ecossistema digital brasileiro, sancionou o texto que já naquele instante era colocado como uma das grandes referências mundiais no que diz respeito à regulação de internet. Ele é perfeito? Não. Mas era um instrumento, naquela época, há 10 anos, era um instrumento absolutamente completo, que abraça, principiológico, como vocês adoram, os juristas adoram dizer. Ele era um instrumento que estabeleceu uma base a partir da qual nós pudemos juridicamente desenvolver todo o processo regulatório da internet no Brasil. Aí a gente chega em 2024, 10 anos, exatamente 10 anos agora depois, e a gente ouve ministros do Supremo, Luiz, dizendo o seguinte: precisamos rever o artigo 19, precisamos rever o artigo 21, precisamos rever não sei o quê. E isso é muito positivo, porque, óbvio, o tempo avança e daí a gente precisa fazer com que essas adequações, adaptações, tudo é vivo, né? Então a gente precisa mudar.
Só que acompanhado disso, a gente tem uma discussão gigantesca de um projeto que foi abraçando 1000 itens, tem desde direito autoral até sei lá mais o que dentro desse texto, cuja finalidade era estabelecer, assim como o Marco Civil propôs para a internet como regra geral, e estabelecer um parâmetro de governança, de transparência na relação das plataformas digitais, que operam por meio da internet, com os usuários. Então, o uso dos dados, a moderação do conteúdo, porque é importante lembrar que o Google não produz uma linha sequer de conteúdo. Ele só tem um mecanismo que organiza e entrega para você quando você vai lá no buscador. O Facebook não produz um vídeo, uma foto, um nada. Somos nós que produzimos coletivamente e publicamos na plataforma. Eles administram isso. Essa moderação, esse papel moderador que a plataforma desempenha, ele é objeto deste processo, ou deste projeto que a Câmara, que o Congresso discute. Então, feito este preâmbulo para que as pessoas que nos acompanham possam entender, a minha pergunta para você é a seguinte, Luiz. A gente ouviu o deputado tratar, colocou de maneira muito clara diversos aspectos, e eu fico com uma dúvida que me atormenta aqui já há algum tempo. A gente precisa, de fato, de uma discussão como essa, para um projeto de lei que virou o Frankenstein? Ou a gente pode voltar no que já está publicado, no que já está em vigor e promover ajustes, estabelecer novos parâmetros, incluir novos artigos para dar corpo para um instrumento que é altamente elogiado, pelo menos era, no mundo todo? Aro, sua pergunta, primeira explicação, muito boa, né? Traduzindo o que acontece no Brasil durante esses últimos 10 anos, o que aconteceu, e me provocando para pensarmos sobre a necessidade do PL das fake news, PL 2630, ou uma alteração pontual no Marco Civil da Internet. Olha, Aros, com muita franqueza, eu acho que o Marco Civil da Internet precisa de pequenos ajustes, eu concordo, mas mesmo que talvez consigamos fazer esses ajustes, eu acho que ainda teremos desafios que precisaremos de outros projetos independentes. Nós questionamos o deputado Orlando Silva na segunda-feira, perguntando, deputado, você não acha que o PL 2630 ficou grande demais? Ele ter ficado grande demais é a tradução de que nós precisamos nos ater a temas que hoje são complexos, desde a questão de direito autoral para publicação de conteúdo jornalístico, desde a questão da responsabilidade das plataformas, transparência algorítmica, o usuário poder ter um canal de recurso, todas essas questões tratadas num grande PL, que era o 2630, que se nós simplesmente mudarmos o Marco Civil da Internet, dificilmente iremos fazer uma previsão de tudo isso. Muito mais sem falar de inteligência artificial, que também vai depender de um PL independente. E nos assustou, inclusive, juntos na segunda-feira, que a Câmara pensa, inclusive, em debater tudo isso de maneira única, o que seria um grande absurdo, a meu ver. Então, Aros, te respondendo com muita franqueza... Eu fiquei pensando quando ele falou, nós trocamos olhares ali, assustadíssimos os dois, estávamos lado a lado. Eu fiquei imaginando como seria uma reunião de líderes dos líderes das bancadas com as entidades representativas desses setores todos que são abraçados por esse gigante. Como se daria uma reunião como essa? Ia ser tipo uma reunião de condomínio, entendeu? É um negócio surreal. E eu vou dizer, reuniões de condomínio no meu prédio são intermináveis. Estas da Câmara, com esses temas tão complexos, seriam piores ainda. Então, eu imagino, a gente precisa tratar uma realidade fática. O tema é denso, o tema é muito complexo, o tema é muito difícil, até para os especialistas. Então, a gente precisa ter um grupo muito competente. A notícia que você já deu, inclusive, no começo do nosso papo, de que os debates serão encerrados sobre PL 2630 e um novo grupo começará, é uma notícia que é tão antagônica que me entristece e me deixa alegre ao mesmo tempo. Olha que maluquice. Me entristece porque pensarmos que a gente debateu por anos o PL 2630 e que alguma coisa positiva ali foi produzida, mesmo tendo, claro, artigos a criticarmos e muitas vezes até a mudarmos, por isso é um projeto de lei, não era uma lei posta, mas também me deixa feliz porque nós sabemos que o PL 2630 perdeu muita força política e que se
hoje tem a Câmara, tem alguma insistência nessa ideia, talvez não vai ter iniciativa nenhuma, nada, então nada irá mudar, nem o Marco Civil da Internet. Então, do mesmo jeito que eu fico triste pensar que a gente trabalhou tanto, por tantos anos para chegar quase a lugar nenhum, eu fico feliz de recomeçar esse debate, quem sabe de maneira menos politizada, mais técnica, e que tenhamos separados os projetos. Eu até questionei o deputado, porque é o que eu acredito. Vamos fazer um PL de inteligência artificial. Vamos fazer um PL sobre criptomoeda, como teve o marco regulatório. Vamos fazer um PL sobre combate à desinformação e ao discurso de ódio separadamente, porque isso vai ser muito mais fácil para a gente trabalhar e, quem sabe, ter algum avanço, inclusive com a alteração do Marco Civil da Internet, que é realmente uma lei boa e você goza de absoluta certeza, de absoluta verdade quando você aprova esse PL. Olha que interessante, né? O deputado Orlando Silva citou no programa a manifestação de um jornal, por meio de um editorial, crítica ao PL. O jornal em questão é a Folha de São Paulo. Na mesma Folha de São Paulo, ele publicou esta semana que passou um artigo respondendo o editorial do jornal. Achei muito bacana a posição do deputado de sustentar e defender a tese dele ali. E o que me chama a atenção é o final de ambos os textos. Ao final do editorial, a Folha sustenta que o que é crime no mundo físico é crime no mundo digital. Esse é um ponto pacífico para nós aqui, né, Luiz? A gente não entende isso porque, aliás, quando tudo ainda era mato na internet, era esta certeza que garantia que as pessoas não fossem violadas, não tivessem seus direitos violados no mundo digital. Você que está nisso há muito tempo, atuou em inúmeros casos em que não havia um precedente legal ou uma regulação específica para o ambiente digital. A sua baliza eram os códigos que davam conta do mundo físico, que era o que existia, né? Lá em 88, quando a nossa Constituição foi promulgada, a gente não imaginava ter o ChatGPT, discutir deepfake. Ninguém preparou aquele texto para isso. Então, a gente tem um outro universo. Mas a resposta do deputado Orlando Silva à Folha de São Paulo suscita um ponto que ele tratou também nesta entrevista no Direto ao Ponto e que eu quero esmiuçar aqui com você, meio que, olha, você viu lá, a gente explica aqui. Então é muito importante que você que está comigo aqui nesse Sociedade Digital tenha em mente a minha forte recomendação para que você vá lá no Panflix ou assista numa das reprises que tem na programação da TV e também ouça pelo rádio ao Direto ao Ponto desta semana que passou. Por quê? Porque vários pontos lá são importantes para que a gente esmiúce aqui como perspectiva. Nosso objetivo é traduzir esses desafios. Esse ponto em questão, ele cita a Alemanha como uma referência ao dizer o seguinte, olha, lá na regulação há uma lista de tipos de crimes para os quais há procedimentos que devem ser estabelecidos pelas plataformas e com medidas que devem ser adotadas de pronto, sem que qualquer decisão judicial ocorra. E isso vai na contramão do que defende o Marco Civil. Por isso, o Supremo defende a revisão do Marco Civil da Internet. O Marco Civil diz que a plataforma só pode fazer algo se notificada judicialmente ou após decisão judicial. O que trava esse processo que escala, ou seja, a gente tem muita coisa acontecendo, a plataforma fala, olha, estou aqui, não posso fazer nada, porque eu não fui notificado. A proposta agora é outra, é incluir uma lista de crimes para os quais a plataforma tem que agir, ou sobre os quais a plataforma tem que agir, de pronto, independentemente de haver uma decisão judicial a respeito. Qual que é a tua visão sobre isso e como isso funciona na prática? Você que olha isso de maneira geral no mundo, Lurso. Aros, eu fui um dos debatedores no Congresso Nacional do PL 2630, né? Fui à audiência pública. E esta ideia, essa proposta de um critério objetivo, ela é interessante. Por quê? Você bem falou, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, como regra geral, ele reside a responsabilidade da plataforma pelo descumprimento de decisão específica de remoção. Em todo o resto, a plataforma tem uma certa autonomia, pelos termos de uso, de fazer exclusões ou não, a depender de como deseja ou como entende dentro dos termos de uso que foram aprovados pelo usuário. O resto fica tudo para decisão judicial. O que propõe
Orlando Silva, nesse aspecto do critério objetivo, da previsão objetiva e até exemplificativa, é muito interessante. Então, ele sustentava aqui no Brasil 5 modelos. Então, por exemplo, para crime de terrorismo, para crime contra a mulher, para pedofilia. Então, alguns exemplos de que quando houvesse a interpretação da plataforma que era um desses crimes, por lei, ele teria que agir imediatamente. Então, imagina que nós colocássemos lá o racismo, que acredito que era uma das ideias do Orlando Silva. O racismo, muitas vezes é inegável, né? Não é subjetivo. Você leu, percebeu que o indivíduo ali foi racista. Esse post deveria ser imediatamente apagado. Se a plataforma recebesse a denúncia e não fizesse nada, poderia iniciar a responsabilidade. Aí a plataforma se assusta com essa história, porque, lógico, eles têm que aumentar o poder de análise dos algoritmos. E o que acontece também, interessante, que a justificativa da plataforma, Aros, é o seguinte, falando assim, a partir do momento em que eu posso ser punida, eu vou, de alguma forma, diminuir a liberdade de expressão dos meus usuários, porque eu, com medo de ser responsabilizada, diz a plataforma, vou ter um senso crítico mais elevado, uma análise mais criteriosa e vou banir ou suspender mais usuários e mais posts. Então, para você é ruim, porque eu vou ser mais duro para não pagar a conta. Resumidamente, traduzindo, seria essa ideia que as Big Techs traduziram do projeto. Mas tem um limbo aí, que seria o que seria aplicado na Europa, que para conteúdos manifestamente legais, isso pode ser, de fato, muito eficiente. Então, você pega exemplos de induzimento ao suicídio, que é inegável. Você percebe quando alguém está induzindo o terceiro ao suicídio pela internet. Por que não esse crime que está previsto no artigo 122 ser uma dessas possibilidades em que a plataforma deve agir de ofício, independente? Percebeu que tem induzimento ao suicídio? Remove. E se ela não remover? Por que não removeu? Ela, no mínimo, tem que justificar, esclarecer. Você foi provocada? Teve denúncia? Teve notificação? Não teve decisão judicial, mas e o resto? Foi feito? Foi. Você não fez nada? Não. Então, você pode ser responsabilizado. Essa ideia, para mim, é uma ideia interessante. Eu até defendo essa ideia. A questão é que a gente precisa delimitar exatamente quais seriam os crimes que estariam nesse rol, para não colocar nenhum conteúdo subjetivo, para afastar qualquer tipo de censura e preservar a liberdade de expressão, e só remover o que for manifestamente ilegal. Esse modelo na Alemanha, na Europa, funciona bem. No Brasil, havia essa previsão de complementação, inclusive, do PL 2630, mas hoje foi sepultado aí por causa De alguma maneira, Durso, tem óbvio que não há unanimidade, né? Então tem uma série de pessoas que criticam o PL. Eu tenho críticas a pontos específicos ali do texto e tal. Acho, por exemplo, que a colaboração que o TSE fez, ela é cirúrgica. Ali 5 aspectos, mas que também versam sobre temas muito específicos e que falam com período de tempo da história. Foi tudo ali no calor daquela disputa ali, bolsonaristas contra a esquerda e etc., e que entrou ali no texto também como uma forma de sustentar uma posição diante de um momento de acaloramento, de tensionamento social, político. Mas eu gosto das sugestões. Eu acho que, como premissa, elas são interessantes e guardam conexão com o que outros países fazem em contextos diferentes, talvez aplicadas num contexto macro para uma situação específica. Os Estados Unidos são useiros e vezeiros em adotar cenários parecidos para guardar com a questão da lei. Então, a gente tem isso. Mas... Yaro, se me permite, vou deixar você concluir. Esse é o grande problema dos especialistas, porque a gente olha sempre nesse espectro amplo, no sentido de, nossa, a iniciativa é muito positiva. E a população, muitas vezes, vai pegar a situação aplicada na prática dentro de uma situação eleitoral e vai falar, não, mas isso vai servir para perseguir. Depende como for aplicado, né? Essa é a questão. A ideia é boa. Tudo depende de quem vê, né? Se eu for favorável a um ponto de vista, eu vou usar de um jeito esse instrumento. Se eu for favorável a outro, e aí... A lei não é feita para isso, ela não é feita para agradar um e outro, ela é feita para valer para todo mundo, regra geral. E ela tem que ser cumprida, né? Esses dias eu estava escrevendo, eu até usei isso, não teve o do latim, o dura lex sed lex. A lei é dura, mas ela é a lei, querido, vamos seguir, acabou.
É por isso que ela tem que ser muito bem debatida, é por isso que a gente tem que fazer isso. Só que tem gente criticando, dizendo que esse ponto sobre a imputação, né, ou a identificação do cometimento de crimes, uma autoidentificação, né, a plataforma promovendo essa fiscalização, somada ao fato do poder que a plataforma tem de remover perfil, de remover conteúdo, etc., esbarraria em censura. Qual que é a tua visão sobre esse guarda-chuva que se colocou de censura na relação com as plataformas? Porque o próprio texto também coloca um expediente, por isso que eu digo que não é a liberdade, transparência, eu juntei tudo que eles colocaram no título do projeto para a governança, porque no fim é sobre isso, permite que a pessoa que tem o seu conteúdo carimbado ou removido, ou o que quer que seja, que ela volte e diga, não, peraí, eu usei isso aqui como fundamento, eu acho que esse conteúdo não deve ser removido. Você tem um espaço de diálogo. Se tem diálogo, não é censura, poxa. Qual que é a tua visão? Olha, eu tenho dificuldade em entender, muitas vezes, a opinião pública, porque a opinião pública usa termos de maneira muito simplista. Então, por exemplo, hoje vai ter indivíduos que, por alguma razão, serão banidos pela plataforma, e ele pode até ter ferido o termo de uso, e ele vai dizer, fui censurado pela plataforma. Ao mesmo tempo, nós veremos usuários que extrapolam algum tipo de liberdade, tem uma decisão judicial depois de um processo, e esse indivíduo vai falar, fui censurado pelo judiciário. Então, a maneira que estão utilizando a censura, a palavra censura, ela muitas vezes também, ela mina o debate e também eventual regulamentação que poderia afastar a própria censura. Esse é o grande problema desse IPL, porque a pergunta é, quem censura por quem? Primeira coisa, porque o PL ele tira poder das big techs e muitas vezes também tira poder do judiciário, que as pessoas hoje reclamam muitas vezes do ativismo judicial, etc. Mas a partir do momento que você tem lei, a lei precisa ser aplicada. Exato. Se a lei não está sendo aplicada, você tem como recorrer juridicamente até contra o próprio magistrado. Agora, se não tem lei, você flexibiliza conceitos. Então, muitas vezes, o brasileiro ainda tem um preconceito sobre o termo regulação ou regulamentação, o que deve ser equivocado na maioria dos casos, porque a regulamentação ou a regulação pode trazer segurança jurídica e limites para a plataforma e para o Estado. Então, hoje você só não sofre uma busca e apreensão 3 da manhã porque a lei não permite. É regulamentação, é lei. Se não tivesse essa lei, você podia ser surpreendido 3 da manhã com uma busca e apreensão. Então, a lei também protege o usuário cidadão. A gente precisa entender isso. E aí, quando a gente vai para o PL em si, Aros, eu acho que o PL começou equivocado. Assim, o PL começou tentando definir o que era desinformação e fake news, e aí isso gerou uma subjetividade enorme, e aí ele foi taxado como PL da censura, e mesmo tendo mudado isso, ainda fica aquela história. Muita coisa foi mudada. Eu às vezes entro em debates em que o indivíduo fala, não, tá lá no artigo tal, ele vai verificar, pode ver o artigo? Ele vai ver e falar, mudou. Ele não tinha visto a alteração legal, até porque esse PL já transitou nas casas legislativas. Então, é difícil você definir ali aonde está a censura, porque se você olhar adequadamente, eu também tenho críticas a pontos, por exemplo, de a gente escolher um órgão como a Anatel para verificar as denúncias. Eu não gosto da ideia. Então, também eu tenho críticas, mas o PL não podia ser taxado como PL da censura. Isso é um equívoco enorme, porque a maioria das previsões eram, muitas vezes, preservando a liberdade. O que a gente tinha que era debater sobre a minoria que poderia ser dúbia ou crítica e chegar num bom PL. Não tivemos e não conseguimos ter maturidade para isso. Vamos zerar o debate e, com muita diligência, muito debate, muita fiscalização, trazer um projeto de lei que regulamente, afastando qualquer tipo de dúvida sobre censura. Eu tenho 1 minuto para fechar. E queria só te ouvir o seguinte, no caso do PL, a gente vai voltar a falar sobre ele no programa, mas no caso do PL, da inteligência artificial, que é a inteligência artificial, que é do Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, este especificamente, ou o tema, não o PL em si, porque se a gente for entrar no PL, não vamos ter tempo aqui. Cedo demais para um texto final sobre inteligência artificial? Europa se arrastou durante baita tempo nessa discussão. Cedo. Texto final cedíssimo. Precisamos regulamentar a inteligência artificial.
mas estamos engatinhando no tema aqui. Eu entendo que precisaremos de um grande debate, ouvindo todas as grandes plataformas, ouvir a OpenAI, mesmo que remotamente, que hoje é uma das líderes em evolução de tecnologia e inteligência artificial, para chegarmos num texto. Não adianta também acelerar demais o debate para regulamentar a inteligência artificial ou qualquer tecnologia, o próprio pele das fake news, porque aí é perigoso. Aí eu discordo. Por isso que eu entendo que nós precisamos, eu defendo a regulamentação a curto prazo, mas um curto prazo eu estou falando de 1 ano, até 2 anos. Mas para hoje, um texto final, para a gente já começar a discutir no Senado, eu entendo bem cedo. Vamos acompanhar. Luiz Augusto Durso, professor, especialista, advogado em direito digital, meu amigo aqui no Sociedade Digital. Querido, excelente papo, obrigado demais pela aula, sempre muito bom estar com você. Até a próxima. Abraço. Este é Luiz Augusto Durso, especialista em direito digital, discutindo um tema importante aqui, porque afinal de contas a gente passa muito tempo da nossa vida dentro dessas plataformas, né, que estão agora como objeto de discussão, não só aqui no Brasil, no mundo todo, como você pode perceber. Reforço o convite para você assistir ao Direto ao Ponto, que foi ao ar nessa última semana, recebendo aqui o deputado Orlando Silva. Está lá no Panflix. Temas importantes para você entender como a sua vida será impactada por essa legislação. Enquanto isso, o André Miceli está olhando também para o futuro. Ele está lá no Web Summit, uma discussão sobre tendências, sobre tecnologia, sobre negócios, muita coisa acontecendo. E eu quero saber, velhinho, o que é que você está vendo por aí? Conta para mim. Carlos Aros e amigos do Sociedade Digital, perdoe minha ausência, mas foi por um bom motivo. Eu estava no Web Summit, um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, e ele é bastante marcante para o cenário de tecnologia e inovação no Brasil. Atraiu milhares de participantes de todos os cantos do mundo aqui para nossa cidade maravilhosa e teve um envolvimento enorme da Prefeitura do Rio, incluindo um jantar na casa do prefeito para um grupo de convidados. O evento originalmente é sediado em Lisboa, ele tem se expandido globalmente, acontece com outros nomes em outros países e acontece com o mesmo nome também em Doha, no Catar. O Web Summit é conhecido por ser uma plataforma de discussões, uma plataforma onde startups podem se conectar com investidores, empresas podem revelar novas tecnologias e especialistas de diversas áreas compartilham as suas visões sobre o futuro do mundo, da sociedade e, naturalmente, da tecnologia. O tema central do evento desse ano foi tecnologia e sociedade. Teve o objetivo de buscar soluções sobre como a tecnologia vai impactar positivamente a nossa forma de viver. Um dos principais atrativos do evento foram as palestras inspiradoras de líderes da indústria, de empreendedores, de inovadores, de pensadores disruptivos. E aí vários CEOs de grandes corporações, vários founders de startups e especialistas em áreas específicas como biotecnologia, sustentabilidade, inteligência artificial estiveram lá. Foi uma troca de ideias muito prolífica, uma fonte muito rica de aprendizado e inspiração para todos os participantes. Mais uma vez, o tema foi inteligência artificial como predominância. Mas ao contrário do que aconteceu em Lisboa, já deu para encontrar mais coisa pronta, mais soluções implementadas, mais gente mostrando aonde a inteligência artificial vai acontecer de fato. Eu moderei 2 painéis, um sobre transição energética e outro sobre a TBDEX, que é uma plataforma open source de pagamento over states, sobre fronteiras, que foi criada pelo Jack Dorsey, o fundador do Twitter. Além dessas palestras, o Web Summit trouxe workshops, sessões de networking e criou um ambiente de muita troca. O evento também abriu espaço para o empreendedorismo social, várias sessões dedicadas a discutir como a tecnologia pode ser utilizada para criar um impacto social positivo e discutiu temas como a educação tecnológica acessível, soluções para os desafios ambientais e a promoção da inclusão digital. O evento teve muitos side events, muita coisa aconteceu quando o evento acabava. Uma diferença importante sobre o que aconteceu no ano passado. Foi uma agenda cheia de atividades, bastante cansativa, mas foi inspiradora. O terreno ficou pronto para um 2025 ainda maior.
É isso, Carlos Aros e amigos da Jovem Pan. Semana que vem a gente se encontra na nossa ponte aérea regular. Um abraço, Carlos Aros, e um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau. É isso, Sociedade Digital fica por aqui. Na semana que vem voltamos ao rito normal, a nossa ponte aérea de viva voz. André Miceli lá, eu aqui e a gente discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.